O meu nome é Mariana Pinto dos Santos, sou historiadora de arte e fui curadora da exposição José de Almada Negreiros, uma maneira de ser moderno, na Fundação Carlos de Gulbenkian. Venho falar desta obra, A Sargaceira. A Sargaceira é uma pintura de José de Almada Negreiros de 1936. Ela não está datada, mas sabemos a data porque não só existe uma fotografia do artista em frente à obra, com uma paleta na mão, com a obra já pintada, portanto a fotografia possivelmente é tirada já depois da obra terminada, mas ainda assim com a paleta e com o pincel na mão, que é uma fotografia também não está datada, mas conseguimos perceber pela imagem do artista que será de meados dos anos 30. Mas mais do que isso, sabemos precisamente que é de 1936 porque ela vem num catálogo de uma exposição, a exposição dos artistas modernos independentes, junto com 3 outras obras expostas na mesma ocasião, de Almada Negreiros. As outras obras eram o Duplo Retrato, que é o retrato, um conhecido retrato do artista, um autorretrato com a mulher Sara Afonso, e que vem datado de 34-36, portanto terá sido completado para aquela exposição, e 2 desenhos que seriam de um rapaz dormindo e o outro com o título Leitura. Um dos desenhos tem a particularidade de ter sido rejeitado, vem com essa indicação no catálogo, ter sido rejeitado pelo Museu de Arte Contemporânea. Essa exposição é particularmente importante e, portanto, esta obra vem catalogada Sargaceira, entre parênteses, Minho. Era uma obra que estava para venda por uma quantia avultada, uma das mais avultadas dessa exposição. Curiosamente, o Duplo Retrato não estava para venda, era claramente uma obra que o pintor queria guardar para si, em família. Essa exposição, a Exposição dos Artistas Modernos Independentes, é inaugurada no dia 15 de junho e conta com a participação de outros artistas, a própria Sara Afonso, Arpad Zen, Vieira da Silva, António Pedro, Aim Semke, Mária Eloy, entre outros. E era uma exposição que se cria em reação às exposições oficiais do Estado Novo, as exposições de arte moderna, que tinham iniciado no ano anterior, em 1935. Almada recusou expor nessas exposições até cerca de 1940, depois mais tarde virá a expor, mas nesses primeiros anos é muito reativo a essa ideia de um Estado tomar para si os artistas modernos, os artistas modernistas. E então há a organização desta exposição na Casa Quintão, que era uma casa onde se vendia móveis, colchões e tapetes, na rua Ivans, número 32. À semelhança de outra casa de móveis, a Casa Jalco, que será mais tarde também local de exposição de artistas independentes do Estado, estes locais eram procurados porque de facto eram os únicos locais que restavam, ou seja, todos os locais oficiais, a Sociedade Nacional de Belas Artes, os museus estavam dominados pelo governo do Estado Novo. E, portanto, os artistas procuram afirmar-se abrindo esta exposição uma semana antes da exposição organizada pelo Secretariado da Propaganda Nacional, que tinha à frente António Ferro e que, portanto, foi o grande mentor das exposições de arte moderna organizadas pelo Estado. E os artistas, este conjunto de artistas, une-se para propor, então, uma ideia alternativa do que é a arte moderna, afirmando-se modernos independentes. Esta palavra é particularmente importante. Ora, isso permite ver esta obra, A Sargaceira, de uma maneira totalmente diferente. Podemos perceber que escolher uma obra com estas dimensões, uma tela de 2 metros de altura, com uma figura feminina, mas muito pouco feminilizada, não é? Muito pouco efeminada, representada quase à escala natural, ao tamanho natural, expô-la num contexto de uma exposição com este título de Artistas Modernos Independentes era, de facto, uma posição de afirmação.
A obra, sendo de 1936, é bastante particular, porque nós não temos grandes exemplos, enfim, de obras desta escala, telas desta escala, representando figuras do trabalho nestas datas. O próprio artista Almada Negreiros não tinha até então pintado, que se saiba, pelo menos muitas obras em tela. Ele regressara de Madrid em 1932, onde viveu 5 anos, e a maior parte dos trabalhos que faz então são trabalhos que lhe davam, enfim, um retorno financeiro imediato. Fez cartazes, fez trabalhos gráficos, de ilustração de livros, ilustrações para jornais, mas não, que se saiba, não trabalhou em pintura. Portanto, no momento em que há então esta exposição de artistas modernos independentes, ele escolher fazer novamente pintura a óleo e uma tela destas dimensões é particularmente significativo. Ora, a figura representada de uma sargaceira é uma figura monumentalizada, escultórica, masculinizada pelo traje da apanha do sargaço. A apanha do sargaço era, de facto, uma função, sobretudo das mulheres, os homens também a faziam, mas era sobretudo das mulheres nas praias da costa norte portuguesa. E a partir de 1934, a Almada visita todos os anos a praia de Moledo do Minho com a mulher para passar férias, portanto poderá ter observado ao vivo essa apanha do sargaço nas praias do norte. E este traje que ela veste, com a saia arregaçada, as pernas nuas, os pés nus, permitia entrar um pouco dentro da água, na zona de rebentação, e trazer para a terra, para a areia, o sargaço. As mãos e os pés são visivelmente exagerados, são representados grandes demais, e isso é uma característica, enfim, um código de representação que encontramos em muita pintura realista e pintura neorrealista. Encontramos no Cândido Portinari, por exemplo, encontramos no Diego Rivera, encontramos depois, mais tarde, também no Júlio Pomar, e essa forma, essa vontade de representar o real, mas de uma forma antinaturalista, servia para vincar mais esta ideia de que o corpo, as mãos, os pés eram ferramentas do trabalho. E, portanto, eram exagerados, o foco era posto nelas, eram simultaneamente fortes e frágeis. Portanto, vemos essa representação em grande, numa escala exagerada, dos pés e das mãos, do próprio corpo, que não se percebe bem se é homem ou mulher, mas depois, quando surge o rosto é assim mais feminino, embora duro. É um rosto já mais clássico, com os olhos semicerrados, também ocultos. A expressividade dos olhos também é ocultada pela sombra do chapéu, daquele traje de trabalho, e é no lenço azul e na boca vermelha, nos lábios mais carnudos, que vemos então a ideia da mulher que está por trás desta figura tão forte, desta figura de trabalho. É curioso como a Almada escolheu representar o nariz quase em ângulo reto, de uma forma muito classicista. Portanto, à semelhança de outros trabalhos em que ele joga muito com a representação da figura frontal e da figura em perfil, aqui também temos essa sugestão da simultaneidade entre a figura quase frontal, não é? Nem chega a estar a 3/4, é mais 4/5, e o perfil. E esse classicismo vem também do diálogo com Picasso, que era a figura grande de referência para a Almada. Voltando ao quadro, vemos que o centro, a representação principal aqui em causa é a figura humana, é esta figura humana de trabalho. Portanto, o fundo
é o mínimo indispensável, é uma sugestão sucinta de céu e mar, que aliás se confundem um com o outro neste verde, um verde que é um verde muito característico nas obras de Almada Negreiros, nas pinturas de Almada Negreiros, e que podemos encontrar, aliás, no duplo retrato que é exposto juntamente com esta obra na exposição dos artistas modernos independentes. E podemos recuar bastante na biografia artística de Almada Negreiros para saber que verde era a cor com que assinava alguns dos seus textos, ou seja, ele próprio tornou a cor um substantivo e não um adjetivo e identificou-se com a cor verde e assinou alguns dos seus poemas, algumas das suas prosas de vanguarda dos anos 10, do final dos anos 10. E a cor verde ecoa no sargaço que é apanhado e que está aos pés da sargaceira, ilustrando o tema do quadro, mas também funcionando como uma espécie, como se fosse um pedaço de mar que fica depositado aos pés desta mulher. Porque o verde destas algas, estas algas na verdade costumam ser bem castanhas, e aquele verde não será natural, enfim, será mais uma vez uma representação antinaturalista do sargaço, mas que vai buscar a cor do mar. A exposição dos artistas modernos independentes era dedicada à memória de Santa Rita Pintor, Amadeu de Sousa Cardoso, Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa, num gesto que procurava fazer a ligação entre esse primeiro momento do modernismo e o momento que então se vivia, portanto, recuperar essa ideia da arte moderna para aqueles meados dos anos 30, e era assinada também a exposição era assinada pelos amigos da arte moderna. É também notório lembrarmos que nessa exposição, é no âmbito dessa exposição que a Almada faz uma conferência muito importante chamada Elogio da Ingenuidade ou as Desventuras da Esperteza Saloia. E nessa conferência a Almada fala e reivindica para o artista moderno a ingenuidade voluntária, a procura de uma ingenuidade voluntária. E ele vai à etimologia da palavra ingênuo, falando de como no latim antigo, ingênuos significava nascido livre. Portanto, a ideia da procura de uma ingenuidade, que obviamente também se pode ligar aos contextos modernistas, da procura de uma certa pureza do olhar, de um certo primitivismo, é também reivindicada por Almada, estritamente associada à ideia do artista livre, da liberdade na arte. Portanto, é mais uma camada para a compreensão do contexto de exposição desta obra, que traz associada a ideia de liberdade, de independência consigo. É também de notar que, além do momento político que se vivia, da afirmação do Estado Novo e, portanto, do controle do Estado Novo das artes, é também o momento em que começa a Guerra Civil Espanhola, e Almada tinha acabado de vir de Espanha, tinha vindo de Espanha em 32 e deixara muitos amigos de que começava a ter notícia da morte. Começaram os fuzilamentos, Garcia Lorca, por exemplo, é fuzilado pouco depois da exposição abrir, e portanto neste contexto, e sabemos que Almada reage com grande angústia a essas notícias, é um contexto enfim, absolutamente marcante do ponto de vista político, com várias situações a acontecerem em simultâneo, além claro, evidente, a ascensão de outros regimes autoritários noutros países. Esta obra é também muito significativa para lermos o próprio duplo retrato, o autorretrato do artista com a mulher Sara Afonso, sabendo que muitas vezes foi pensado apenas como um retrato em família, um retrato do casal, que de facto casa em 1984 e, portanto, é natural que Almada Negreiros tenha retratado a si próprio com a esposa,
No entanto, pensar que esse duplo retrato é exposto juntamente com esta obra, também neste contexto de artistas modernos independentes, que tem o mesmo um fundo verde, no mesmo tom de verde que este quadro, que a própria Sara Afonso é representada com um lenço vermelho ao pescoço, nós podemos pensar que esse quadro não é um mero retrato de família, é a afirmação de um casal de artistas que se quer independente e livre e que ao lado escolhe retratar uma figura de trabalho, uma figura de trabalho popular, do povo, mas não da forma estilizada e adoçada com que muitas vezes encontramos as figuras do trabalho ou as figuras populares retratadas em contexto de Estado Novo e mais acarinhadas nas exposições de arte moderna do Estado Novo. Portanto, sem dúvida que esta obra me parece ser um momento historiográfico importantíssimo de reação, afronta e afirmação de independência do artista Almada Negreiros.